Pastor é flagrado se masturbando na frente de adolescente e mulher em rua da Zona Sul de São Paulo. Ele é investigado por importunação sexual. O crime aconteceu na Rua das Orquídeas, na noite do último domingo, 13 de abril de 2025. Renan Alves Zanin foi flagrado por uma câmera de vigilância. Mais um pastorzão casado e com filhos na taração de Zeus. Vamos à notícia. A Polícia Civil investiga um pastor acusado de importunação sexual contra duas mulheres, no bairro da Saúde, Zona Sul de São Paulo. O crime aconteceu na rua que já dissemos, foi flagrado por uma câmera de vigilante, ou de vigilância, mostrando o órgão genital pênis e se tocando na frente de uma menina de 14 anos e uma mulher de 22. Pelas imagens é possível ver que Renan estaciona o carro na rua, abre a porta, abre o zíper da calça e aborda as mulheres. Elas estavam caminhando com o cachorro pelo bairro quando o pastor pede informações enquanto mexe no órgão sexual. As vítimas registraram o boletim de ocorrência no 16º Distrito Policial, que identificou o criminoso por causa da placa do carro que ele dirigia. Renan Alves foi ouvido pela polícia e liberado. Ele se identifica nas redes sociais como pastor e servo de Deus. Imagina o que é o pastor e o servo de Deus. Ele é casado, pai de 2 meninos e também trabalha como analista no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos informou que adotou todas as medidas internas para a apuração do caso e decidiu pela rescisão do contrato de trabalho do empregado. A empresa ainda disse que repudia veementemente o fato, reforçando o seu compromisso com a ética, a integridade, a moral e a legislação vigente. A Secretaria da Segurança Pública afirma que ele continua sendo investigado e as diligências seguem para esclarecer os fatos. Você vê o que dá a falta de controle. Mais um pastor nas furunfagens, agora não virtuais, de certo modo é virtual, da cabeça imaginária, e na rua. Eu vou deixar com vocês um vídeo que eu faço um comentário para o canal Pregador referente a esses casos aí e o que a Bíblia diz. Olá, meus caros. Esse canal é de pregação e a gente vai tocar nesses temas delicados. Eu tenho vários vídeos sobre esse assunto aqui, sobre o onanismo, sobre masturbação, sobre poluição noturna, vários assuntos referente a coitos, que eu uso esse termo por conta da própria plataforma. E eu já disse nesses vídeos, não estou sendo hipócrita, que necessariamente o pecado não está na prática da masturbação, e sim no vício. Um vício na pornografia, um vício na relação virtual, que na realidade nada mais é do que o celular, tablet ou computador, com outra pessoa. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu entrei agora de manhã no YouTube e o YouTube me mandou esse vídeo aqui, que é do cortes do Redcast. E aqui essa menina está falando sobre a problemática, não vou colocar muito aqui, senão vai dar direito autoral, a problemática do quê? Da masturbação, do vício. Está bem escrito, as mulheres viciadas em pornografia e a destruição da sociedade. E existem várias notícias sobre, documentários, comentários, estimulando a mulher a fazer isso. Lá no outro canal a gente já trouxe que, por exemplo, a Cláudia Raia tem a coleção de brinquedinhos, para não dizer o termo aqui, que satisfaz ela, mesmo ela estando casada, sendo casada e tal. Parece que nada supre ela. Então, essa moça está relatando que ela era viciada e que a pornografia traz uma série de problemáticas, insatisfação sexual, porque vai querer fantasiar e fazer muito tipo de coisa, e gera, obviamente, um problema grave, enorme, na própria cabeça da pessoa. Tá aí. E eu confirmo isso em número de gênero e grau. Certa feita, alguém veio aqui nesse canal e falou o seguinte: Bruno, tu não vai falar de uma polêmica que te envolveram? O que está por trás, o pano de fundo daquela polêmica que me envolveram, são duas mulheres que, de certo modo, tem que tomar muito cuidado aqui, mas é a realidade. Eram, não vou dizer que são, mas eram, naquele momento, quando conversei com elas, viciadas em coito. Eu caí, não vou dizer que não. Agora, eu não procurei. E quiseram mais conversa, e eu bloqueei. Não preciso estar dando detalhes aqui. Mas o pano de fundo daquela contenda toda envolvendo meu nome e tentando me escrachar, e Deus é testemunha e há de pelejar, porque eu estou na verdade, não estou fazendo nada para me esconder, não sou hipócrita, não combato elas por aquilo que elas fazem,
mas eu não sou obrigado a compactuar, nem a participar, porque a Bíblia diz que aquele que consente com as obras equivocadas das trevas ou das pessoas está no mesmo pecado, então eu não sou obrigado a concordar, e muito menos a estar falando e estar viciado ali. Para fim de conversa, se eu tivesse continuado a conversa com aquela lá, que me persegue, que tem um canal grande, e uma outra, nada teria parecido aí. Eu seria o Santo Imaculado Conceição, o homem da denúncia, o mais perfeito, e eu me beatificar. Mas diante de Deus eu estava errado, e elas muito mais, porque eu tentei exortar para sair do vício e continuar ou continuo, não vou dizer que continuo porque eu não sei mais. Uma, por exemplo, já faz o quê? Mais de um ano que eu não converso, e a outra deve fazer o quê? Uns 3, 4 meses. E eu volto aqui, eu não estou usando o conteúdo para estar falando do outro, mas é a realidade. Não tem nada mais além disso. E aí eles inventam porque não querem ser desmascaradas, não aceitam a exortação de Cristo. E lembrando, são duas pessoas que dizem que tem Deus na vida. Não adianta depois vir aqui stalkear, porque a verdade eu falo diante de qualquer autoridade, principalmente diante de Deus. E isso tem a ver com essa matéria aqui do Redcast, do vício. A matéria aqui dessa moça falando chega a dizer que muitas mulheres viciadas na pornografia deixaram de procurar homens. Viciadas na pornografia deixaram de se relacionar. Ficam com seus brinquedinhos, ficam com as suas fantasias. Muitas delas entraram em estado psíquico anormal, se é que existe esse termo. Ou seja, começaram a pirar de vez, com fantasias mais absurdas possíveis. Tem um relato ali que eu não posso nem dizer, mas sabe o que acontece? A pessoa está tão viciada na situação que ela começou a amar a ideia de ser aquilo, eis tu. Outras começaram a fantasiar que tinha alguém e preenchia ela todinha. E tem pesquisas nos Estados Unidos que nos mostram que as mulheres estão avançando nesse campo. Outrora, o homem que era o masturbador. E em muitos casos, em muitos países, as mulheres já estão avançando e vencendo nas estatísticas. Inclusive, elas estão perdendo o medo, o preconceito, falando abertamente sobre o assunto, que até é bom, certo modo. A reprimição é um problema, mas também o destempero é outro problema. Tudo que é demais é veneno. O vício é o problema. Então, como eu dizia nos vídeos, repito aqui, o problema não é a masturbação em si, seja do homem, seja da mulher, e sim um vício. E sim, você não conseguir parar. Faz 3, 4, 5, 50 vezes por dia. O doutor Dayan, que é um doutor conceituado, não só no YouTube como fora dele, ele já explicou essa situação. Que normal, se for por dia, é 1 ou 2, e olhe lá. Na minha concepção, até pode ser vício 1 ou 2. Mas tudo bem, se é o médico que diz. Agora, tem gente que faz mais e não para. Tipo, quer ver um programa na TV, não consegue ver porque tem lá o momento daquilo. De vez de ir para uma festa, de vez de confraternar, se socializar, fazer outras tarefas, ir para as artes, o que for, não faz. Os estudos, o trabalho, fica fazendo aquilo. Quantos casos nós temos nos noticiários de homens e mulheres que fazem negócio até mesmo no trabalho, no banheiro do trabalho, no banheiro da escola, no banheiro da igreja, que estão viciados. Essa é a realidade. Recentemente saiu o noticiário aí de um homem. O cara entrou na loja fingindo que ia comprar uma lingerie para uma mulher ou comprar peças íntimas ou roupinhas infantis. E a atendente atendeu ele super bem. E era casada ou compromissada porque ela tinha uma aliança. De repente ela vira de trás e sente um líquido nela. O camarada sai fora. E ela ficou sem saber por que ele tinha se evadido, saído dali do local e por que ela sentiu aquele líquido. Então ela vai e conversa com a patroa e monitora tudo na loja, porque tem câmeras, e percebe que o líquido era esperma. O camarada foi lá, colocou o negócio para fora, ela nem percebeu e lançou esperma nas costas dela, no cabelo dela. O camarada foi preso por isso. Porque, de certo modo, é.
Olha só o vício, a perturbação. Isso é do homem, mas existem mulheres também. Não adianta tapar o sol com a peneira. Para você ter uma ideia, eu vou colocar essa notícia aqui. Aconteceu há pouco tempo. Ó, nós temos várias coisas, várias notícias aqui. Meu Deus, olha só a piração. Isso aqui também é para homem. Eu estou falando para homem, então eles falam: homem é preso após se masturbar perto de criança. Idoso de 71 anos é preso após se masturbar olhando para as partes íntimas de alguma mulher. Médico é preso após se masturbar em corredor olhando. Isso aqui é vício. Vocês médicos... Olha, eu vou colocar aqui. A carapuça não vai servir para aqueles que não são viciados. Médicos, enfermeiros, advogados, enfim, qualquer que seja o cargo mais nobre, não está fora disso. Se a pessoa tem vício, acaba com a carreira da pessoa. E seja a mulher também, né? O pai é preso por masturbada, tal. Médico, olha aqui, ó. Isso aqui é uma vergonha. Médico é preso por se masturbar olhando para apartamento de vizinha em Pernambuco. Olha aqui, ó. Do vício. O vício é terrível. Homem ejacula nas costas da vendedora da loja em São Luís. É isso aqui. E foi preso por estupro. É isso aqui. Foi em São Luís, Maranhão. Então, olha a gravidade. A gente não está brincando com isso aqui. Olha aqui. Tá vendo o problema do vício? Isso aqui é vício. Psicopatia pura. Olha. Ó, o cara tá aqui, ó. Entrou na loja, a moça tá aqui, ele vai lá, ela nem percebe que tá com o negócio de fora e ejacula nela aqui atrás dela. Agora, vocês acham que não tem mulher? Porque fala do homem, tem muito homem. No Brasil deve ter mais homem do que mulher, mas a pesquisa era fora do Brasil. Agora veja. Mulher vai ter pouco, mas vai existir. Olha aqui, ó. Mulher é presa após se masturbar em praça pública. Olha as notícias. A gente não está inventando. O problema do vício? Olha aí. Foi aonde? Essa aqui é a matéria da Record, se essa é a mesma matéria. Uma mulher de 31 anos. Vou ver qual a cidade aqui. A mulher estava em visível estado de embriaguez. Independente de estar embriagada, não pode. Aqui diz de Rio Brilhante, não sei se é uma cidade. Aí. É claro que tem menos destaque na mídia, é mais o homem, mas a mulher também faz isso. Ó, mulher é presa por se masturbar durante o jogo de futebol na Flórida, nos Estados Unidos. Mulher é presa ao se masturbar em sessão de 50 tons de cinza, 33 anos. No cinema, tá vendo? Mulher no cinema se masturbando. Mulher na rua se masturbando. Mulher numa partida de futebol se masturbando. Porque só coloca que é o homem. Aqui a gente tem que trazer os dois. Claro que existe. Muito homem ainda. Vocês entendem? Porque até o termo errado aqui, masturbado, é masturbando. Talvez vai ter mais notícia aqui. Vou colocar notícia. Filha de homem preso por se masturbar enquanto ela tomava banho dentro de hospital recebe alta. E ela entrega a filha, que é um homem. O homem é uma barbaridade. Mas isso tudo denota o quê? Falta de controle. Falta de controlar a carne. Refrear o apetite sexual. Vício. Que passageiro é preso por importunação sexual após se masturbar dentro do ônibus também. Masturbação dentro do ônibus. É uma loucura. Agora, esse caso do médico aqui, ó, que é de um mês atrás, ó. Então, voltando ao tema. Pelo amor de Deus, mulheres e homens, larguem o vício. Busquem outra coisa. E as pessoas não largam. Ficam viciadas, literalmente. Não é bom psiquicamente, não é bom socialmente, não é bom materialmente. Porque muitas das vezes você tem dinheiro, financeiramente, você gasta um monte nesses sites aí de maior de 18 anos, ou contratando mulheres para fazer sexo virtual, como a André Surak recentemente está oferecendo essa proposta, que é no mínimo 5 mil ou 10 mil ali para fazer com ela. E espiritualmente falando, então, nem se fala. Você vê, quando a André Surak estava na igreja, ela evitava tudo isso. Saiu, para ela agora não tem mais nenhum pecado. Porque está toda viciada. Está endemoniada, de certo modo. Entre os 7 demônios. E aqui a gente não está reprimindo ninguém, não está combatendo quem faz. A questão é o vício e aonde que se faz. E vocês têm que ser libertas em nome de Jesus, liberta em nome de Jesus. Como eu acredito que já fui liberto disso. Como eu acredito, na realidade eu já fui mesmo, porque eu era muito mais na minha adolescência. E uma das maneiras de mortificar esses desejos carnais, essas fantasias, essas tarações, esses PAUs gostosos, parafraseando aquela santa lá, sejam reais ou virtuais, ou de borracha, ou de pau, sei lá das quantas, é orando, se santificando. Parece um discurso religioso, mas é a verdade. Ah, mas o pastor prega contra e faz. O problema dele, é um hipócrita sem vergonha. O santão Mirandão lá, bateu o caminhão para ele, o problema é dele.
Olha a vergonha que ele passou. Aliás, ele já perdeu a vergonha há muito tempo, é um hipócrita. E não tem nenhuma vergonha quem fez, quem admite e quem luta para vencer e quem já venceu isso. É uma vitória. Tem uma santa aí que anda me perseguindo, que foi desmascarada, bem desmascarada. Não porque eu quis, não foi intencional. Foi porque a pessoa não me deixava em paz, eu dizia não e ela insistia. Eu dizia não e ela insistia, querendo conversar comigo. Ficou viciada. Ela até hoje não confessa o seu pecado. E está aí como santa, com a paz. A paz do quê? Se não larga os brinquedinhos dela. Se não larga as coisas todas. Até os brinquedinhos, se for de modo comedido, sem serviço, nem vou falar nada. Agora, isso aqui que eu estou pregando é o que eu acredito. Você pode discordar. Você pode pensar que não tem nada a ver. Mas, biblicamente, tudo que eu estou falando é a verdade. E você vê que muita gente está perdendo a sua cabeça, está perdendo a sua sanidade mental, está perdendo a sua honra, está perdendo até os seus títulos, a sua conquista, o seu trabalho, por conta desse vício. Como nós mostramos aí, é médico, é mulher famosa, é homem famoso, é advogado, é advogada, tudo isso nós temos aí. Eu tenho tantas histórias para contar, é porque eu não posso contar, senão vai. De certo modo, nesse ano, a advogada é presa após ser flagrado em ato obsceno, após se masturbar em voo ao lado da passageira. Eu não estou dizendo para vocês, até vou contar um salário, vou colocar também masculina. Olha aí. O cara é advogado, meu. E foi preso. Não tem essa porque não é advogado, porque é advogado, não tem essa. Olha aí. Aqui o médico. Isso tudo estraga, é vício. Provavelmente, se colocar mulher, porque os noticiários normalmente são um pouco machistas, vamos dizer assim, mas existe mulher famosa que possa ter feito isso. E quando fazem, elas dão um jeitinho também. Então, o mundo está assim, lamentavelmente. Se liberte disso em nome de Jesus. Procure ajuda psiquiátrica, que muitas das vezes é um problema psíquico, como Tiger Woods era viciado, ou golfista. Procure se libertar lendo a palavra de Deus. Procure socorro, ajuda. Não é vergonhoso. Vergonhoso não é você saber que tem isso ou dizer isso. Vergonhoso é não confessar. Vergonhoso é não lutar para deixar essa prática. Porque, inclusive, vai beirar em crime, ou beira em crime. Você tão viciado, você é capaz de estar fazendo a coisa em um lugar onde não é para estar sendo feito. Um lugar público. Você é tão viciado, você, enfim, é claro que é vital, coito. Então que arranje alguém. Ou que fique sem alguém, lute para ficar sem alguém, sem fazer nada. Ou que faça de uma maneira comedida, num local apropriado em casa, sem serviço. E se você é adolescente, tem que ter também todo o cuidado. Agora veja os casos que a gente está mostrando aí, são pessoas adultas. E que não largam o vício. Mas em nome de Jesus, não vou dar aqui uma de profeta, eu não gosto desse termo, mas de mensageiro e pregador, sejam libertos em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e até a próxima. BG News, seu canal de notícias, comentários, blogs e muito mais. Não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, abraço e até a próxima.